Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você se preocupa com a vida e todos estão preocupados com ela nesse momento em que a pandemia vem afetando muita gente. Mas e com a vida eterna? Você se preocupa? Já observou que as pessoas se preocupam mais com a vida do que com o que vai acontecer depois dela? Pois bem, temos que nos preocupar com o que vai acontecer depois, afinal das contas, é muito mais duradouro. E nós estamos no Salmo de número 15. E neste Salmo, Davi nos mostra o interesse para com aqueles que vão habitar na presença do Senhor. Isso é importante. Quem há de habitar na presença do Senhor? E quanto então ele levanta essa questão que também se expressa como um desejo, ele exalta a santidade de Deus. Afinal das contas, como nos diz em Isaías 6, os querubins, serafins, eles clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Pois, portanto, quando Davi diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E então ele começa a dizer quem é. Ele exalta a santidade de Deus, ao mesmo tempo que ele vai nos chamar a atenção para exatamente aquilo que é necessário para habitar na presença do Senhor. E do versículo 2 ao 5 ele diz: O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Observe que as palavras de Davi se encontram em uma perfeita harmonia com o que nos diz Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todavia, ao ouvirmos o que Davi nos diz, nós temos um questionamento. Mas quem é que vive desse jeito? Quem consegue, de fato, só falar a verdade, praticar a justiça e viver de forma íntegra? Quem, de fato, consegue viver desta forma? Ao mesmo tempo que ele nos chama a atenção para a necessidade de vivermos de forma agradável a Deus, ele nos chama também a atenção para a necessidade de nós perguntarmos: Senhor, mas é possível? Como isso acontece? E eu sei que você deve ficar mais preocupado em como conseguir colocar isso em prática do que até mesmo se você terá, de alguma forma, a graça de receber do Senhor a capacidade de viver ou a qualidade desta vida que Ele nos dá. Veja que o Salmo, ele nos aponta para alguém. Ele mostra para nós que nós não somos dignos de estar na presença do Senhor. Porque ele mostra para nós que nós não somos exatamente como Deus quer que sejamos. Ou seja, santos como Ele é santo. Deus mesmo disse: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Esse salmo, portanto, tanto exalta a santidade de Deus, mostra que nós deveríamos nos preocupar e desejar estar na presença dele, mas também anuncia profundamente quem nós somos. Como o salmo anterior. No salmo anterior, Davi disse no versículo 3: Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos. Não apenas alguns, todos. Assim como Paulo em Romanos capítulo 3 disse: Não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Portanto, o Salmo 15 já entra em choque com o 14 aparentemente,
ao nos mostrar que aquilo que Deus quer para que entremos na presença dele não é possível que os homens dê, porque os homens não conseguirão jamais alcançar, porque somos todos pecadores. É nesse momento que o Salmo, de uma forma tão maravilhosa, nos conduz para aquele que nós devemos realmente confiar, em que nós devemos confiar e que devemos buscar como o nosso substituto gracioso, o nosso ajudador. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, nos diz: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que ele quer que a gente vá para alguém. Mas para quem? Aí é o versículo 14, diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote, que pode se compadecer de nossas fraquezas. E foi tentado em tudo, mas não pecou. Portanto, o Salmo 15, ele não é um salmo que diz assim, olha, você tem que ser bom. Ele não diz apenas isso, porque de fato ele engrandece a santidade do Senhor. Mas ele diz mais, ele diz, você precisa de ajuda. Como você vai entrar na presença do Senhor, sendo você apenas um pecador? Ou vamos adiante, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 50, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Um salmo que fala profundamente ao nosso coração, dizendo, nós precisamos do Salvador. Um salmo que diz profundamente que nenhum homem, por si só, jamais alcançará a justiça e a santidade do Senhor. Ele diz, nós precisamos do Salvador. Sei que muitas vezes você pode ter tentado alcançar a grandeza, a majestade desta vida que Deus requer para que o homem adentre e viva para sempre na sua presença. Eu quero lhe dizer, você não é o único. Você não é o único que já tentou tantas vezes, se esforçou inúmeras para conseguir esse status maravilhoso de alguém santo, como santo é o Senhor. Deus sabe que nós somos incapazes. Por isso providenciou graciosamente um Salvador. E é para Ele que Ele quer que você corra. É para Ele. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, pare de tentar agradar a Deus apenas com suas forças. Se entregue ao Senhor e peça, Senhor, faz em mim e por mim o que eu sou incapaz de fazer. Faz da minha vida aquilo que agrada ao Senhor. E então, entregando a vida a Ele, confia e descansa o coração naquele que morreu por nós e é poderoso para nos santificar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado pela sua obra, Senhor, por tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito. Opera poderosamente para que glorifiquemos o teu nome em nossas vidas. Tudo isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.